vou tentar resumir o que eu quero falar agora no final. Eu acho que o que mais se preocupa é o comportamento dele. E até mesmo é compreensível isso. Imagina você, criança, você não sabe tudo o que aconteceu quando você era pequeno e seus pais, um pai ou uma mãe, de alguma forma, por algum motivo, começa a produzir histórias ou argumentos para validar algo que nunca existiu. Contudo, hoje, devido à tecnologia, devido às pessoas terem um senso crítico sobre algumas coisas, algumas opiniões, fez com que essa história viesse à tona. Porque se não fosse isso, ele seria apenas mais um produto dos quais quem conhece, ou quem já frequentou, ou quem tem pessoas próximas, sabe que isso não foi a primeira vez que aconteceu com o Miguel. O Miguel, o problema foi que ele estourou a bolha do nicho que há. Porque se não tivesse estourado, estaria tudo acontecendo da forma que está acontecendo. Existem outros Miguéis. Agora, nesse exato momento, está acontecendo a mesma coisa que não foi revelado devido a isso. Se não fossem os memes, ele ter explodido, nada disso estaria acontecendo. E, como eu falei, o que preocupa é o comportamento dele, porque, por mais que seja compreensível que ele esteja reproduzindo algo do qual foi ensinado para ele, e por ser uma pessoa íntima, próxima, e é um tabu, até mesmo na nossa sociedade, querer questionar ou não concordar com aquilo que uma mãe ou um pai fala, então ele se vê preso nessa mentira, nessa invenção que foi contada para ele desde que ele era pequeno. Porque se não tem como ele afirmar algo, isso foi agora, recentemente, essa entrevista, depois dessa polêmica do laudo. Mas a história que ele falou já contradiz exatamente a mesma história que ele falou no podcast. Então, é algo que, em breve, podemos ter atualizações. No caso, como eu falei, como tem uma pessoa que rompeu, e normalmente quem está mais atento e próxima abre o olho, briga, discute, não concorda e fala, normalmente é um filho que é o culpado de todos os problemas, normalmente é o bode expiatório para esse papel, e analisando tudo isso, esse cenário, o comportamento da mãe, que não aparece em público para poder falar, como que aconteceu a perda desse laudo. Ele deu laudo mudando de residência, nunca teve laudo, como ele falou. Então, o Miguel ele está, ao mesmo tempo, sozinho, tendo que colocar a cara para poder falar de uma história que ele viu que ele não tem noção. A mãe não se pronuncia, deixando ele sozinho, tendo que ter que ficar falando, porém, ok, sei lá, não foi bem assim, vocês entenderam diferente. Enquanto isso, estão colocando para baixo do tapete, querendo até mesmo descumprir a ordem do Conselho Tutelar, de que ele não possa mais participar por enquanto, até porque ele é menor também ainda, e ele está tentando fazer com que as coisas continuem acontecendo e permanecendo como se nada estivesse acontecendo, gente. Isso que é mais preocupante. E o pior é que, se eles têm agenda, se ele tem agenda, existem pessoas que se declaram cristãs, mesmo que seja de uma vertente evangélica, que consideram que isso é normal, que não tem nenhum tipo de problema. O que mais preocupa também é isso, porque o fato de uma criança querer fazer algo, ou ser, ou imitar algum pregador, ela é criança, ele é um adolescente, então, e isso talvez até faça parte né, mesmo do desenvolvimento dele, né, de acompanhar pregadores, de tanto ficar ouvindo alguma mensagem, ele replicar. Mas o que não dá é adultos levarem isso para o ambiente do culto e achar que isso é normal. E assim, como eu falei, existe outros Miguéis agora no Brasil, nesse exato momento, que estão sendo moldados para serem iguais a ele. É esse o problema. E que tem adultos fazendo isso, que acham que isso é normal. E não é. Criança, adolescente, tem que primeiro desenvolver a sua personalidade. Ele é uma pessoa que ele declarou que não mesmo, nem mesmo ter ali a Bíblia por inteira, onde já viu isso, e as pessoas chamando ele para cumprir a agenda. Isso é o retrato do que é, infelizmente, muitas das denominações que se diz cristã. Este é um dos maiores problemas que tem dentro de um sistema denominacional onde não há temor pela palavra de Deus. E nem mesmo pelo que eles mesmos dizem ser santo, o culto é santo, ou como chamam de altar é santo, mas eles mesmos são os responsáveis por fazer com que as pessoas não respeitem aquilo que eles falam e querem muitas das vezes apontar se você não estiver fazendo exatamente da forma como eles fazem. É muito complicado. Eu quis trazer esse tema, que é um tema que muita gente fala, estava falando devido dos memes. Eu quis trazer esse ponto de vista diferente devido a essa nova informação que a gente vê que muitas coisas estavam começando a se revelar, que assim como há
no relacionamento de casais, problemas familiares, mas também há no núcleo central ali, na figura principalmente da mãe ali, certos e fortes traços de personalidade narcisista. E isso, de alguma forma, vem afetando a forma como Miguel enxerga tudo isso que está acontecendo. Tem vários podcasts mostrando como ele é interrogado, confrontado, para explicar alguns tipos de acontecimento, algumas coisas, algumas frases que ele falou. Ele se comporta de forma agressiva, às vezes debochada, ou até mesmo prepotente. E isso preocupa porque na adolescência, na questão da criança, ali no começo, dos 5 até os 14 anos, a formação da personalidade dela. Então, está quase sendo mudada a personalidade dele. Então, isso que está acontecendo pode ser um divisor de águas para a gente ver para onde vai caminhar o comportamento dele daqui para frente. Se vai querer continuar sustentando esse personagem para que proteger a mãe, ou até mesmo para ele pode ser difícil poder encarar que a pessoa que ele mais ama ele é a pessoa que mentiu e manipulou ele durante muito tempo, ou ele vai reconhecer e ver aquilo que de errado vem acontecendo para que ele possa melhorar e tirar todo o peso e todo o julgamento os quais ele vem sofrendo devido a isso que aconteceu. É certo que ele é muito novo, existe tempo para ele poder mudar, contudo, se o comportamento dele persistir dessa forma e ele não admitir o que está todo mundo vendo, né? E ele parar de dar atenção e para o seu ego, para os elogios, falando: você é realmente homem de Deus, quem está falando não é de Deus, ou algum tipo de coisa que vem apenas massagear o ego dele. Se ele não entender o quão sério é isso, nós podemos ver, infelizmente, mais um jovem ou adolescente que vai para o extremo oposto do qual ele está falando. Se a gente temos casos, que eu não vou citar nome, que não é o tema do vídeo, de adolescentes que foram para o extremo oposto do qual antes já fazia, principalmente na famosa Estão Agora, né? Então ele tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a realidade está aí. E se ele não tiver um acompanhamento psicológico e entender o que está acontecendo, o que a mãe produziu durante esse tempo para que ele continue afirmando isso, se ele não quebrar esse vínculo, vai ser triste quando isso acontecer. Porque uma hora a ficha vai cair. Porque não é a primeira. Deve ter outras histórias das quais a mãe deve ter inventado. Então ele vai ter que se deparar com uma triste e difícil realidade. É isso. O vídeo de hoje era isso. Eu queria falar sobre esse tema. Não posso mencionar muito mais porque eu não conheço totalmente a dinâmica da família. Mas pelo pouco que dá para perceber sobre o comportamento da mãe, o comportamento dele e tudo que aconteceu, dá para ter uma noção de que tem um narcisismo claro, evidente na mãe dele, e por ele ser criado evidentemente, ele vai criar os hábitos e os traços dessa mãe. Agora, se isso vai florescer na sua vida adulta, não sabemos. Esperamos que isso se resolva da melhor forma e que ele possa se arrepender verdadeiramente, não da forma da qual ele vem tentando costurar para poder continuar manipulando as pessoas. Ele está sendo manipulado e está querendo manipular as pessoas. Então, espero que isso tudo se resolva da melhor forma e ele possa realmente encontrar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor de Cristo, porque é só isso que importa no final das contas. Ok? Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.